Neste sábado, dia 22, é comemorado o Dia Mundial da Água, instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. No Pantanal, maior região alagável do mundo, vem aumentando o risco de degradação ambiental devido ao avanço do agronegócio. Para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a professora doutora em Ecologia e Recursos Naturais da UFMT e pesquisadora do Centro de Pesquisas do Pantanal, Kátia Nunes da Cunha. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Quando a gente fala de Pantanal, e aí considerando a questão da água, qual que é a importância dessa área úmida, não só para a nossa região aqui, para o Brasil, para os países vizinhos e para o planeta? Primeira coisa, o Pantanal ele difere de outras regiões do Brasil porque ele é um ecossistema de áreas úmidas. Então significa que um período ele tem água e outro período ele é seco. Na maioria das regiões produtivas do país só tem a fase terrestre, mas nós temos essa fase aquática. Então isso ela oferta outros grupos de organismos que são importantes, por exemplo, para a nossa alimentação, são peixes, com uma outra qualidade, com uma outra produtividade, maior quantidade, além de toda a beleza cênica, importante para o turismo, né? E também, de alguma forma, ele, dentro da região, ele filtra essa água, armazena a água, que é de grande importância para o futuro, porque é água potável. Ou seja, uma das características do Pantanal seria, então, uma biodiversidade mais complexa que tem da época da seca e da época da cheia, é isso? Exatamente. Então é uma região que nós temos as duas ofertas, os dois tipos convivendo lado a lado numa região. Atividades econômicas como o agronegócio oferecem risco ao Pantanal? Não oferecem? De que forma? O grande problema é não atender legislação ou legislação inadequada, né? O grande problema que vem de fora para o Pantanal são sedimentos e produtos químicos que é aplicado na produção, né? Por exemplo, herbicida, etc. e outros. E o sedimento, por causa do uso da terra inadequado, sem práticas agrícolas adequadas, isso são questões seríssimas para o Pantanal, além de toda a contaminação, possível contaminação da água, do recurso água. Tem uma prática comum em regiões pantaneiras que é a tal da limpeza de campo. O que é isso? E isso é uma ameaça à sobrevivência do Pantanal? Existe o Pantanal ele existe uma dinâmica que plantas de fase terrestre avançam ou plantas que gostam de água também podem avançar. Então, tem sempre essas duas forças ocorrendo. A produção de gado no Pantanal, ele depende das pastagens nativas, principalmente. Então, quando temos um período, por exemplo, que passamos com muita umidade, houve avanço de plantas sobre esses campos. Então, diminui a área de pastejo para o gado, não só para o boi, mas também para a biodiversidade que usa a planta como recurso. Então, é possível, né? Isso deve ser feito, porque nós temos que preservar esse patrimônio, que é esse campo, cortando, eliminando essas plantas. Pois é, a partir então dessas constatações, a senhora, por exemplo, coordena duas pesquisas. Uma delas trata da setorização do Pantanal enquanto unidades administráveis. Explique isso aí pra gente. No Pantanal, a água, a inundação não é uniforme. Ele tem regiões com características que, por causa do tipo de inundação, reflete também na sua biodiversidade. Então, vai refletir na forma de uso da terra, tá? Que isso é muito bem conhecido pelos fazendeiros tradicionais. Então, nós temos, para uma gestão pública adequada para o Pantanal, nós precisamos reorganizar quais as partes que são parecidas, para ter uma prática de manejo adequado para cada área. E aí firmar até uma parceria público-privada de governos com a população pantaneira para administrar esses setores do Pantanal, é isso? Exatamente. Quando você define políticas públicas, então tem claro, né, as cartas de cada responsabilidade de ambos, né? Porque o próprio poder público ele tem responsabilidade porque muitas das áreas do Pantanal é ativo ambiental. As pessoas deixaram, conservaram. Então, isso é importante, reconhecer esse tipo de atitude. Um outro estudo que a senhora também está comandando aí é sobre uma política, a construção de uma política nacional de áreas úmidas, e entre essas áreas o Pantanal. Explique também para a gente esse estudo. O Brasil, cerca de 20% do Brasil são áreas úmidas.
mas a maioria, nós brasileiros, tanto pessoas como os políticos, desconhecem isso. Então a ciência já avançou bastante, os estudos trouxeram bastante à tona, né? E existe também situações que hoje o Brasil tem que definir uma política nacional de áreas úmidas, porque ele assinou a Convenção Ramsar, e isso prevê. E o Pantanal é um dos exemplos de grandes áreas úmidas no Brasil, né? Então precisamos enfrentar. E hoje o conhecimento científico já tem suficiente para definir em bases científicas o que é a forma adequada de administrar essas áreas. Até para não acontecer o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, faltando água e sobrando água, áreas alagadas, por exemplo, nos estados do Acre e de Rondônia. Isso também, esses impactos ambientais. Exatamente. E com as mudanças climáticas, o que prevê os cenários são alterações cada vez mais dessa situação. Então, uma das coisas que nós criticamos muito, inclusive o Código Florestal, foi por definir a linha de inundação pela linha máxima. Só que esses eventos, ele ocorrem nas extremas de inundação. Então, muitas dessas áreas, no caso que está inundado, ali ocorria, a cada 100 anos nós ocorria inundação. Então, para decisão pública, nós temos que ver aonde vai até a água. Pois é, professora. Agora, qual que é a garantia de que esses estudos que vocês fazem no Centro de Pesquisa do Pantanal, eles de fato vão se tornar políticas públicas? Porque isso acabou de dizer, passa aí por decisão política, quer dizer, até que ponto que as autoridades vão ouvir, vão considerar esses estudos para colocá-los em prática? Olha, nós estamos trabalhando, né, escrevendo, porque a ciência trabalha com a produção desse conhecimento, disponibilizando isso para a comunidade, para toda a sociedade, né, e haverá oportunidades que a gente sempre está disposto a trabalhar, apresentar esses resultados, né? Então, eu acho que é muito importante este momento que está definindo uma lei de gestão federal para o Pantanal, ter esse acesso, ouvir o que a comunidade científica tem para essa região. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom final de semana para a senhora. Muito obrigada.